Glória a Deus. Você veio trazer o seu culto a Deus? Né, irmãos? Está feliz nesta manhã? Glória a Deus, né? Nós tivemos durante um mês vários cultos, várias atividades na igreja, mas o culto de ceia é uma vez por mês, né? E durante este mês nós vivemos o nosso culto, as nossas atividades diárias, e quando chega o culto da ceia nós vamos trazer também o nosso culto para Deus, né? Nós temos falado aqui sempre, irmãos, que o culto que nós viemos trazer é para Deus, não é para nós, né? E você entenda que você nunca deve sair daqui dizendo assim: eu não gostei do culto hoje, o culto não estava bom hoje. Porque na verdade o culto não é para mim nem para você. O culto que nós viemos trazer é para Deus, né? Nós nos reunimos e a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios capítulo 14, que quando vocês se congregais no mesmo lugar, no culto, quando vocês se congregais, que um tem hinos, um tem salmos, um tem palavra, um tem profecia, um tem língua, um tem doutrina, né? Faça tudo para edificação, né? Então, todos nós aqui, desde o pastor até o porteiro, todos nós somos responsáveis pelo culto para Deus. Nós temos que trazer algo para Deus, nós temos que trazer o nosso culto para Deus, né? De alguma maneira, de alguma forma. E é para isso que Paulo diz que quando vocês se congregarem no mesmo lugar, então traga alguma coisa para Deus, né? Traga a tua oferta de louvor, de adoração, tem uma palavra, uma revelação, tem língua, tem profecia, tem doutrina, tudo seja para edificação do corpo de Cristo. Amém? Eu quero trazer uma palavra desta manhã, de ensinamento para a igreja, e que é muito pertinente para os dias que nós estamos vivendo, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, é uma passagem conhecida da igreja, uma passagem conhecida de todos, e nós podemos entender e queremos que o Espírito Santo nos ajude, né, a fazer com que todos possam entender esta passagem, esta mensagem, o que verdadeiramente aconteceu aqui, por que aconteceu, o que Lucas quis transmitir aqui no livro de Atos dos Apóstolos, né, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então vamos ler alguns versículos, capítulo 2, versículo de número 1, que diz assim: e cumpriu-se o dia de... Mais forte, cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído, como um som de um impetuoso, de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam reunidos, ou sentados. E lhes apareceram umas línguas como de... Mais forte, como de... Bem, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, ou pousou cada uma deles, né? Conforme a interpretação de cada Bíblia ali. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Versículo de número... Vamos pular lá, versículo de número 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos então, irmãos? Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos. Então Pedro disse: e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis os dons do Espírito Santo de Deus. Amém?
Feche teus olhos só um minutinho antes de sentar. Senhor, fala conosco nesta manhã, de uma maneira que nós venhamos entender e compreender e colocar em prática, Senhor, a Tua palavra. Pai, nós estamos num culto de ceia, um culto onde o Senhor trouxe para que nós viéssemos lembrar aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. E nunca devemos esquecer o Teu grande amor e misericórdia e graça que nos alcançou, a nós que estávamos perdidos e hoje somos salvos pela Tua graça e misericórdia. Espírito Santo, ajuda na nossa fraqueza, dá-nos entendimento para que venhamos ser convencidos através da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode sentar, irmãos? Glória a Deus. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Então nós vamos falar um pouquinho de Pentecoste, o que significa Pentecoste, né? Pentecoste nós sabemos que é uma palavra grega que significa 50 ou 50 dias, a palavra grega. É uma festa que o povo de Israel comemorava e comemora ainda. Aliás, é uma das 7 festas que Deus pediu para que o povo de Israel comemorasse. Entre as 7 festas que Deus ali pediu para que o povo, através de Moisés, o Pentecoste fica na 4ª festa. Nós tínhamos 7 festas. Então eles comemoravam a primeira festa, que era a Páscoa, depois os pães asmos, as primícias, o Pentecostes. Depois de Pentecostes, 4 meses depois, era a festa das trombetas. Depois da festa das trombetas, e a última a festa era a festa do tabernáculo. E no meio, entre a festa da trombeta e do tabernáculo, tinha a festa da expiação. Então são 7 festas, e a festa do Pentecostes fica a 4ª festa que o povo comemorava ali. Amém? Estamos entendendo? Então Deus lá pediu para que eles comemorassem essas festas aqui, por sequências. Primeiro Páscoa, festa dos pães asmos, primícia, Pentecostes. Nós vamos ficar nessas 4 aqui, não vamos entrar nas 3 últimas, porque o nosso interesse aqui é chegar no Pentecostes. Então essas festas resumia, por que Deus pediu para eles? Essa festa que resumia, sim, comemorar, para que eles lembrassem aquilo que Deus havia feito por eles no passado. Então eles comemoravam aquelas festas ali, para eles lembrassem, para que não esquecessem aquilo que Deus havia feito por eles. Então cada uma daquelas festas ali representava uma ação de Deus, para que eles, aquele povo ali, fosse uma nação e fossem libertos, até chegar a Pentecostes. Então, Deus fazia eles lembrar do passado. Essas festas ali lembravam também a fundação da igreja e também o futuro de Israel e o futuro da igreja. Tudo está dentro dessas 7 festas ali. Dentro dessas 7 festas ali, simbolizava para eles lá, ou expressava para eles o passado, aquilo que Deus havia feito, e para nós era um símbolo daquilo que Deus ia fazer através de Jesus. Amém? Então, era um símbolo. Para eles, era uma festa relembrando aquilo que aconteceu. Para nós, aquilo que aconteceu, essas festas, ou o Antigo Testamento, é um símbolo daquilo que se tornaria uma realidade, ou uma sombra daquilo que era real. Todos sabem que é uma sombra, né? Hoje não tem sol aqui, mas eu estou aqui, eu tenho uma sombra aqui. Daquela sombra que eu olho, ela não está perfeita, formada, ela é uma sombra de uma realidade que sou eu. Então o Antigo Testamento, ali, todo o Antigo Testamento, era um símbolo, né, de uma realidade que havia de acontecer, de uma realidade futura que ia acontecer, e para nós é isso. Então toda vez que nós lemos o Antigo Testamento, é uma sombra, né, um símbolo daquilo que está acontecendo e que vai acontecer.
de uma realidade que aconteceu aqui. Então, cada uma daquelas festas, para eles, para o povo de Israel, então, é para eles lembrar aquilo que Deus havia feito no passado para eles ali. E para nós, simboliza aquilo que Deus já fez através de Jesus, que está fazendo e que ainda vai fazer. Todas as 7 festas ali tem um simbolismo para nós. E toda a Bíblia, irmãos, a essência de toda a Bíblia, de toda a palavra, a essência central é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo está em todos os livros da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. A pregação central, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos da palavra de Deus, ou falamos de algum livro da Bíblia, nós temos que remeter isso para Jesus. E é isso que Lucas aqui, ele quer nos trazer aqui. A mensagem de Lucas aqui, desde o capítulo 1, capítulo 1 de Atos, quando ele fala da ascensão de Jesus, que Jesus esteve por 40 dias aqui na terra, e que Jesus mandou ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. E depois, aqui no capítulo 2, vem o Pentecoste, né? O assunto de Paulo, a essência de Paulo não é as línguas, como nós pensamos. Pentecoste é falar em línguas. Não é a essência que Lucas quer trazer para nós, não é isso. É primeiro a vinda do Espírito Santo, a inauguração da igreja, né? O começo da igreja começa quando o Espírito Santo, ele vem, ele desce. Jesus disse, eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vai vir. Mas quando ele vier, então o Espírito Santo, então ele é o autor agora da igreja, é o responsável pela igreja, a obra agora da igreja, aqui que somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então a obra de Deus, então ele começa lá no passado. Para nós entendermos, meus irmãos, aqui, eu vou falar um pouco. Nós temos o nosso site na nossa igreja, não sei se todo mundo já viram ali o site, e tem toda a descrição dessa congregação daqui da igreja. Igreja Pentecostal Cristã. Então, quando fala em, nós vamos naquela igreja pentecostal, logo já se lembra é uma igreja de todos pulam, falam em línguas e cai todo mundo. Não é isso que quer dizer pentecostal. Está vendo? Dizer, uma igreja pentecostal, eu vou naquela igreja e não tem. Então, igreja, o que significa igreja? Está lá no nosso site lá, entra lá que vocês vão ver. Igreja é um povo separado num corpo. Um povo, pessoas que se unem, e fazem parte de um corpo, o corpo de Cristo. Isso significa igreja. Pentecoste, ou pentecostal, que somos nós, significa que a obra, quem dirige esta obra, nós cremos que é o Espírito Santo. Amém? E cremos em todos os seus dons. Todos os dons do Espírito nós cremos. Inclusive as línguas, inclusive falar em línguas. Mas nós cremos em todos os dons. De sabedoria, de ciência, de fé, de cura, de milagre, de interpretação de línguas, discernimento de espírito. Nós cremos em todos os dons do Espírito Santo. E nós cremos e entendemos que é o Espírito Santo que dirige a igreja, irmãos. O Espírito Santo que vai fazer com que a igreja se santifique para um dia se apresentar para Deus, ser arrebatada. O Espírito Santo vai nos dirigir a Deus. E pode ter certeza, irmãos, nós vimos ali na igreja de Coríntios, que sempre na igreja vai ter erro, vai ter pecado dentro da igreja, mas o Espírito Santo, ele vai limpando, ele vai tirando, ele não vai deixar por muito tempo que aquele pecado permaneça ali. E nós vimos aqui no decorrer dessa igreja, nesses quase 20 anos aqui na igreja, nós vimos que o Espírito Santo fez isso. O Espírito Santo não deixa uma pessoa com muito tempo com pecado ali. É revelado, é mostrado. A pessoa sai, a pessoa se arrepende, a pessoa confessa, a pessoa volta. Porque quem faz a obra aqui não é o pastor, não é os obreiros, não é cada um de vós. É o Espírito Santo. A obra é dele aqui. Amém? Então,
igreja pentecostal cristã. Cristã, nós entendemos ali no livro de Atos, capítulo 19, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Pequenos cristos. Quer dizer que nós somos ou devemos ser parecidos com Cristo. Por isso que é cristã. Porque, olha para nós devemos ser parecidos com Cristo. Né? Se nós não formos parecidos com Cristo, nós somos parecidos com o outro lado. Né? Nós temos que ser conhecidos como cristãos. Ó, lá vai um cristão. Né? Ou, se alguém dizer, ó, lá vai um demoniado. Né? É o quê? Um filho do diabo. Não. Igreja Pentecostal Cristã, que nós somos cristãs, que nós devemos ser parecidos com Cristo. Entendemos até aqui, né? Vamos voltar para a palavra. Então aqui havia 7 festas. Para chegar nessa festa aqui de Pentecostes, tinha que acontecer as 3 primeiras festas. Para o Espírito Santo descer aqui no Pentecostes, tinha que acontecer 3 coisas com Jesus. Então vamos entender primeiro as 3 primeiras festas do povo de Israel, para depois nós entendermos aqui o Pentecostes. Então vamos lá, a primeira festa é a festa da Páscoa. Se nós queremos, eu não vou abrir a Bíblia aqui para nós ler, para nós ganharmos tempo. Mas você pode ler em casa, lá em Êxodo capítulo 12, e em Levíticos capítulo 23, fala dessas festas aqui. Então a primeira festa era a festa da Páscoa, era a festa da libertação. Quando vocês saírem do Egito, vocês vão para o deserto e lá comemorem já a primeira festa, a Páscoa. A Páscoa era a libertação. Né? Quando teve a última praga, a 10ª praga, que era a morte de todo o primogênito, o que Deus falou para o povo de Israel? Olha, eu vou vir aqui, o anjo de Deus, o anjo da morte de Deus, do juízo, vai vir, né? E sobre toda a casa, tanto animal, mas toda a casa, eu vou falar aqui, não falar dos animais, mas todo ser humano, todo primogênito vai morrer. Toda a casa, o anjo da morte vai entrar e vai haver sangue ali, vai haver morte ali. O juízo de Deus vai chegar ali. Mas vocês vão fazer uma coisa, vocês matem uma família, for grande ou pequena, se for pequena, que for ter pouca posse, se reúne com o vizinho ali, matam um cordeiro. E pega o sangue do cordeiro e vocês passem na porta das suas casas. Porque quando o anjo de Deus, o anjo da morte, passar ali e ver o sangue ali, naquela porta ali, Deus vai entender, para nós entendermos, né? Que ali naquela casa houve uma morte. Já viu sangue, é porque já morreu alguém ali. Então não precisa mais Deus matar ninguém ali. Então todos eles fizeram aquilo ali. O anjo passou e aonde não havia sangue na porta, ali o primogênito era morto. Né? Todo o primeiro filho do casal, ali era morto. Primogênito significa o primeiro, era morto ali. Né? Então o que traz isso para nós? A Páscoa é o sangue do cordeiro em cada umbral. Significa que também que Jesus é o nosso cordeiro pascual. Simboliza para nós aqui a Páscoa, que Jesus é o nosso cordeiro, aquele que morreu em nosso lugar. Por quê? Porque nós também estávamos condenados à morte, mas Jesus morreu e o seu sangue foi o substituto da nossa vida. Então, através do sangue de Jesus, nós não vamos morrer. Amém? Então, nós somos salvos da morte eterna por causa do meu comportamento? Não. Por causa da minha mudança, nós somos salvos da morte eterna por causa do sangue do Cordeiro de Deus. Não é assim que diz a palavra? Deus? O sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Então nós somos salvos por causa do sangue de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, que Jesus é o nosso Cordeiro, Ele é o nosso substituto. E Ele pegou o nosso lugar. Nós estávamos condenados à morte. Então a Páscoa para nós, segundo Paulo falou aos Coríntios, a Páscoa para nós é Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro pascual. Então a Páscoa para nós significa
A Páscoa para nós significa a morte de Jesus. Amém? Quando nós comemoramos a Páscoa, que tem a Páscoa aqui, que nós comemoramos, o que se comemora na Páscoa? A ressurreição? Não, a Páscoa, nós comemoramos a morte de Jesus. Simboliza a morte, está isso na palavra de Deus. Não é a ressurreição. Junto com a Páscoa, havia três festas. Páscoa e junto com ela mais duas. Junto com a Páscoa. Que era a segunda festa, que é a festa dos pães asmos. O pães asmos. O que era a festa dos pães asmos? Junto com a Páscoa, tanto é que Jesus, lá em Lucas, quando ele comemora ali, quando ele institui a ceia, ele comemora ali a Páscoa, a última, eu quero comer com vocês a última Páscoa. Chegando os dias dos pães asmos, está ali em Lucas, você vai ver a referência. Chegando os dias de pães asmos de Jesus, né? Manda eles buscar lá a jumenta e se reúne para celebrar a última Páscoa. Então, junto com a Páscoa, também a festa dos pães asmos para o povo lá. O que era a festa? Eles tinham que por 7 dias, eles comer pães asmos, pães sem fermento. Eles não poderiam comer fermento durante 7 dias. Porque o fermento, para nós, simboliza o pecado. Amém? Porque o fermento é aquilo que leveda a massa, incha a massa, faz crescer a massa. Então o fermento, né, simboliza para nós o pecado. Então por 7 dias o povo de Israel que estava comemorando a Páscoa também não podia comer pão fermentado, pão sem fermento. O que pão asmo simboliza para nós? A humanidade de Jesus sem pecado. Amém? Simboliza os pães asmos, né, a humanidade de Cristo sem pecado. Foi o cordeiro que foi imolado, mas o pão asmos simboliza que aquele cordeiro não tinha pecado nenhum. É o que Jesus também, ele morreu sem ter pecado nenhum. Ele foi nosso substituto, se entregou por nós sem ter pecado nenhum. Fala da humanidade. Por isso que por 7 dias eles não poderiam comer pão fermentado. Só podiam comer pão sem fermento, era esse o alimento deles. Ali por 7 dias. Aí Deus diz assim também: e vocês tirem de dentro das vossas casas todo o fermento que tiver. Se tiver fermento ali no armário, na despensa, na geladeira, onde tiver o fermento, vocês tirem, botam para a rua, botam para fora. Por 7 dias vocês não vão ter fermento ali, dentro de casa. Aí eu trago para a nossa vida espiritual. Porque para nós, fala também da nossa separação do mundo. Fala da nossa santificação. Aí a Bíblia fala no Novo Testamento alguns tipos de fermento que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que tirar da nossa vida. Tirada de dentro da nossa casa. Qual é a nossa casa? Estou falando agora, lá era a casa onde eles moravam, mas para nós, espiritualmente, a nossa casa é aqui, templo do Espírito Santo. Amém? Qual é o fermento que a Bíblia nos ensina? Vamos ver o primeiro fermento. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós temos que tirar o fermento da antiga vida, ou da velha vida, a velha natureza, que nós vivíamos no pecado, nos erros, na nossa maneira de agir, de falar, de viver. Então o fermento, fala lá, o fermento da antiga vida, da velha vida. Agora nós temos que viver uma vida nova em Cristo Jesus, sem esse fermento, do pecado da nossa vida. O segundo fermento que Paulo pede para tirar, 1 Coríntios 5, 8, o fermento da maldade, da malícia, da mágoa, da corrupção. É o fermento que nós temos que tirar da nossa casa também, para nos santificar cada vez mais. Nós temos que tirar esse fermento. Não pode mais haver maldade em nós, malícia, mágoa, corrupção. O outro fermento que Jesus pede para tirar é o fermento de Herodes. Fermento de Herodes. Fermento da atitude de orgulho. De orgulho. Ser uma pessoa orgulhosa. É um fermento também, que faz mal. Temos que tirar da nossa vida. Está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 15. O fermento dos fariseus.
Temos que criar os fermentos também na nossa vida. Que fermento é esse? Da tradição, da religiosidade. Achar a minha religião. É eu que entendo, é da maneira que eu quero, é no lugar que eu quero. A religiosidade. Aliás, quando Jesus diz ali que fala para aquela mulher samaritana, nós adoramos nesse monte, vocês adoram em Jerusalém. Qual é o lugar certo de adorar a Deus? É aqui nesse monte ou aqui em Jerusalém? Jesus disse, não, chegou a hora que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Quando ele fala que os verdadeiros adoradores, não que nós sejamos verdadeiros 100%. Não, nós nunca vamos ser verdadeiros. Só verdadeiros só Jesus. Quando ele fala verdadeiro, não é o lugar. Não é o lugar aonde nós vamos adorar. Eu tenho que adorar só ali na igreja pentecostal. Ali é o lugar de adorar a Deus. O lugar de adorar a Deus, eu tenho um altar que é lá no meu quarto. Então eles achavam, não, o lugar de adorar é só aqui nesse monte. Tradição, religiosidade. Não, é só em Jerusalém, é só no altar. É só no altar que foi consagrado a Deus, é ali. Não, Jesus está dizendo que é o fermento do fariseu, nós não temos lugar. Nós adoramos em todos os lugares a Deus. O fermento dos saduceus, o fermento da incredulidade. Esse fermento nós precisamos tirar da nossa vida. Como aquele pai falou para Jesus, se tu pode, cura meu filho. Jesus disse, eu posso. Ele disse, tudo é possível ao que crê. Ele disse, eu creio, Jesus, mas ajuda na minha incredulidade. Eu ainda tenho dúvida. A minha fé é pequena ainda. Então esse fermento precisa tirar. Fermento do saduceu, fermento da incredulidade. Amém? Então a segunda festa, a festa dos pães asmos. E junto com essa, a festa das primícias. O que era a festa das primícias? Eles tinham, a festa da primícia era uma festa que antecedia a colheita. Eles plantavam o trigo, a cevada, e antes da colheita, eles tinham que trazer um molho de trigo ou de cevada, um molho. Tinham que colher um molho antes, que era a festa da primícia, e apresentar no altar do Senhor. Fala das primícias de Deus. A primeira colheita, antes da colheita, você tem que trazer um molho. Primeiro vocês têm que dar no altar para Deus. É a festa das primícias, que simboliza a pessoa de Jesus Cristo, que fala da ressurreição de Jesus. Então a primeira festa, Páscoa, morte de Jesus. Segunda festa, pães asmos. A humanidade sem pecado nem Jesus, porque Jesus não poderia ter pecado. Se ele tivesse pecado, ele não ia ressuscitar. Então a festa das primícias fala da ressurreição de Jesus, e que Jesus foi as primícias, foi o primeiro. Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que Jesus foi feito as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar. Então por isso, a festa das primícias antecedia o quê? O Pentecostes. Aí agora vem 50 dias depois da festa das primícias, vem a festa do Pentecostes. E o que era a festa de Pentecostes para ele? Ou no Antigo Testamento, a festa da colheita. É quando eles começavam a colher as suas plantações e traziam, cada um trazia os seus molhos e apresentavam diante de Deus aqueles molhos ali. Foi aonde veio para nós, o dia de Pentecostes. O dia da colheita, quer dizer, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Aí o Pentecostes significa 50 dias depois, festa da colheita, começa a colheita da igreja, porque Jesus ressuscitou. Aí começa a colheita dos salvos. Então no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e começou a salvação, a colheita da salvação. Começou no dia de Pentecostes, não parou ainda essa colheita. Vai parar quando vier a festa das trombetas, quando a trombeta soar. Aí vai ter o arrebatamento. Mas enquanto a trombeta não soar, nós estamos vivendo a colheita. Nós estamos vivendo a festa de Pentecostes, da salvação, a colheita para Deus, a colheita, os molhos, o trigo que somos nós, que estamos sendo colhidos. O Espírito Santo está vindo e está salvando as pessoas, para o grande dia do arrebatamento. Amém? Então no dia da festa do Pentecostes, além dos molhos, das colheitas que eles traziam para o Senhor, eles também faziam 2 pães
2 pães. 2 pães. E esses 2 pães aqui, que eles faziam trigo, trituravam, moíam, faziam a farinha, faziam 2 pães grandes, só que nesse pão tinha que ter fermento. Agora era pão fermentado. Tinha que fazer 2 pães fermentados e apresentar para o Senhor ali. O que quer dizer? Que quando o Espírito Santo viesse para a igreja, né, e aquele pão simboliza nós, mas o fermento simboliza o pecado, indica que o pecado, que a presença do que o pecado indica que a presença do pecado ainda está na igreja. O pão com fermento significa que nós somos salvos, nós somos salvos em Cristo, nós somos salvos, o Espírito Santo veio, né, nos salvou, mas ainda indica que há presença de pecado na igreja, que somos nós e você. E esse pecado só vai ser tirado quando nós somos arrebatados. Amém? Então, por isso que Deus mandou eles fazer ali. Para ele ir lá, simbolizava para ir lá a colheita, mas para nós simboliza que o Espírito Santo veio sobre a nossa vida, mas indica que o fermento, que ainda a presença de pecado no nosso meio. Ainda há pecado. Nós estamos num corpo ainda carnal, um corpo sujeito, né, a esta terra e sujeito, né, ao pecado. Né? Então nós temos o Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo, somos salvos, mas ainda há pecado em nós. Por isso que todos os dias nós temos que nos arrepender. Quem disser que não tem pecado é o quê? Mentiroso, e não há verdade nele. Mas se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então ele dizer que eu não tenho pecado nenhum. A Bíblia, João está dizendo que é mentiroso, e não é verdade nele. Amém? Então chegamos na festa de Pentecostes. Então agora nós vamos entrar na Pentecostes. O que aconteceu ali? Quais foram os sinais que aconteceram no dia de Pentecostes ali? Qual foi o sinal que veio sobre a vida deles? Que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então nós vimos no capítulo 2 ali, que eu pedi para vocês também repetirem ali. O primeiro sinal ali foi o sinal do vento. Né? E veio como um vento impetuoso, um vento forte. Eles sentiram aquele vento forte na igreja. Então o primeiro sinal do Espírito Santo foi o vento. O vento é um sinal do Espírito Santo. O vento simboliza o Espírito Santo de Deus. Então esse vento aqui retrata pelo menos 3 verdades sobre o vento. Primeiro, o vento é livre. Não é livre? Ele sopra onde quer. Então o vento do Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Ele opera aqui, opera lá na tua casa, lá na tua firma, dentro do ônibus, lá numa favela, lá no barraco, lá debaixo da ponte, lá debaixo do pé de árvore, lá no meio do mato. O Espírito Santo é livre. Ele sopra onde ele quer, ele opera onde ele quer. E ninguém pode prender. Ninguém pode dizer, o Espírito Santo é só aqui. É só para nós. É só aqui nesse lugar. O Espírito Santo só... Não! Ele é livre como o vento. Ele opera aonde ele quer. Amém? Segunda verdade sobre o vento. O vento é soberano. Soberano, irmãos. Quem é que pode aqui? Os homens, nós podemos medir o vento, né? Medir. O vento, Coutinho fala muito isso, né? O vento vai chegar a 80 por hora, a 100 por hora. Pode medir, né, a velocidade do vento. Mas ninguém pode impedir, né, o seu agir, a sua eficácia. Né, a sua eficácia. A sua soberania. Ninguém pode impedir o que ele vai fazer. Ele é soberano, o vento. Né? E o terceiro, o vento, ele é misterioso. Não se sabe de onde vem nem para onde vai. Ele age em todo lugar. Ele faz, o vento, ele age de uma tal maneira que ele faz do maior pecador um santo. Daquele que é um miserável, um condenado, um bandido, uma prostituta, um que não fez pecado nenhum, ele transforma aquela pessoa ali em um santo. E um salvo em Jesus Cristo. Mas como? Não vem ele falando, mas como? É um bandido, agora está na igreja, agora diz que está salvo.
É o vento do Espírito, ele sopra. Ninguém não pode salvar aquele lá. Não, salvar aquele. Não, se aquele está salvo, eu também estou salvo. O vento, ele sopra, ele é soberano, né? Ele é eficaz, ele faz o que. Né? Ele é Deus. Amém? Então, o primeiro sinal do vento em Pentecostes foi o vento. O segundo sinal do vento foi línguas repartidas como de fogo. Fogo também é um símbolo do Espírito Santo. Amém? 4 verdades sobre o fogo. Primeiro, o fogo, ele ilumina, clareia. Não é isso? O fogo não faz isso? Não, ele ilumina? O que o Espírito Santo veio fazer quando desceu aqui? Glorificar Jesus. Mostrar Jesus. Quando nós temos o fogo do Espírito, ele mostra Jesus para nós adorarmos, para nós glorificarmos. Ele mostra as verdades do Evangelho. Ele nos ilumina a ler a palavra, a crer na palavra. O Espírito Santo faz isso. Ele nos ilumina a nossa vista, que estávamos cegos. Agora nós entendemos a obra de Deus, a obra de Jesus, o poder de Jesus. Ele nos leva a Jesus, a verdade que é Jesus. Amém? Segunda verdade sobre o fogo purifica. O fogo purifica. Mesmo que bote um ouro ali, né? O Walter já trabalhou com ouro, até ele falou sexta-feira lá em Siderópolis sobre o ouro. Quando ele botava o ouro no fogo, tirava as impurezas, e quanto mais tirava a impureza, mais purificava, mais brilho dava no ouro. Então, um dos atributos do fogo é purificar. Então, o Espírito Santo em nós, irmãos, ele vai fazer com que nós vamos nos santificando cada vez mais, nos purificando de todo o pecado, nos limpando, até nós ficarmos brancos, né? No dia nós vamos se apresentar para o Senhor, santificado. O Espírito Santo faz isso, ele nos purifica. Outra verdade sobre o fogo, ele aquece, ele aquece. Está bastante frio, né? Faz um fogo, aí um fica lá, outro fica lá, outro fica lá. É assim, todos vão para pertinho do fogo. Então ele aquece. O Espírito Santo faz isso, ele aquece. Ele faz com que haja o quê? Trazendo para nossas vidas comunhão, amor entre nós, zelo por Deus, prazer de conversar com os irmãos, prazer de estar junto, prazer de se reunir junto. O Espírito Santo faz isso, ele não separa, ele junta. Nós temos prazer de estar junto, por causa do fogo do Espírito, ele faz isso, nos aproxima, nós pertencemos ao mesmo corpo. Não é isso que Paulo fala ali em Coríntios, né? Que nós somos membros do mesmo corpo, né? Quem veio aqui e deixou uma perna lá em casa, na sua casa? Quem veio aqui e deixou um olho no carro ali? Eu vim, eu deixei um braço esquerdo, deixei dentro do meu carro. Não, tem que estar. Você veio e trouxe todo. Todos os teus membros estão contigo aqui. Não é verdade? Então, o Espírito Santo, ele aquece. Irmão, eu não vou lá, não vou me ajuntar lá, porque eu não gosto daqueles irmãos lá. Não está no fogo do Espírito. Nós queremos estar juntos. Mesmo que nós não concordemos com alguns princípios, alguma coisa, mas o Espírito Santo, ele aproxima, haja comunhão. E a quarta verdade sobre o fogo se alastra. O fogo se alastra. Tem que cuidar. Nós vemos aí no Brasil hoje aí as queimadas que tem. Eles jogam um foguinho de cigarro ali, de repente, tem as queimadas aí no Brasil agora por causa da seca, se alastrou o fogo. Então o fogo se alastra. O que é que fala para nós aí? Nosso desejo, nossa vontade de falar do amor de Jesus, de falar que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus quer te salvar. Falar que Jesus, e convidar pessoas para vir para a igreja, para ter um encontro com Jesus, para ouvir a palavra de Deus. Então, o fogo, o Espírito Santo faz isso na nossa vida. Amém? Então, aqui nós vimos 3 sinais do fogo, como vento, como fogo, e agora as línguas. Está em terceiro lugar. Aí todos falaram em línguas. Todos falaram em línguas ali naquele lugar. Qual foi a língua que eles falaram ali?
Qual foi a língua que eles... É a mesma língua que nós falamos aqui? Não é a mesma língua. Não é a mesma língua. Então, eu fiz uma comparação aqui entre a língua de Pentecostes e a língua aquela que Paulo fala em 1 Coríntios. Primeiro, lá em Atos, a língua ali era uma profecia, era a pregação da palavra de Deus. Eu estava falando da grandeza de Deus. As línguas que Paulo fala lá em Coríntios era uma oração, para edificação da sua vida. Era o homem para com Deus. Lá em Atos, era Deus falando ao homem. Era profecia, era a palavra de Deus, falando da grandeza de Deus. Lá em Coríntios era uma oração para edificação da pessoa. Era o homem falando em línguas para Deus. Não era a mesma língua. Em Atos, todos falavam. Todos que estavam ali falaram em línguas. Lá em 1 Coríntios, é um dom do Espírito Santo. E nem todos vão falar. E nem todos vão falar em línguas. Amém? Vamos ver se isso é verdade? Eu quero abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 29, 30. 1 Coríntios 12, 29 e 30. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagre? Todos têm o dom de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Não. Deus reparte os dons para a igreja conforme a necessidade da igreja. Mas nem todos vão falar em línguas. Pode ter evidência de que é batizado no Espírito Santo daquele fogo que se alastra. Ele foi batizado no Espírito Santo e o desejo dele é evangelizar, é convidar, é trazer gente. O outro é de aquecer, de ter comunhão. O outro é de iluminar, é de crer na verdade de Jesus. É do vento. Outra verdade sobre Atos e Coríntios. Em Atos dos Apóstolos, ele não se repetiu mais. Aí foi uma vez só, desceu ali. Se repetiu ali, lá em Cornélios. Por quê? Porque precisava descer o Espírito Santo sobre as duas nações, sobre judeus e sobre gentil, que é os dois pão também. Por que dois pão? Agora vão ser um povo só. Eles não se davam, o povo de Israel, o povo judeu, com o povo gentil. E agora, através do Espírito Santo, vão formar os dois pães, vão se unir os dois. Então o Espírito Santo veio lá sobre Cornélios, que era o gentil, e sobre aqui a igreja. Ele não se repetiu mais. E lá em Coríntios, todos podem falar em línguas, e não devemos proibir ninguém. O dom de língua nós devemos buscar sempre. Nós devemos buscar esses dons. Ali Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, procurai tenhai em você, em primeiro lugar, o amor. E procurai os dons, principalmente o de profetizar, ou principalmente de anunciar a palavra. Mas ele termina dizendo assim, não proibais ninguém que fale em línguas. Então, lá em Coríntios é um dom do Espírito Santo que nós devemos buscar. Nós queremos o dom de língua, nós devemos buscar. Ali em Coríntios, foi uma única vez e não se repetiu mais, naquele modelo ali, daquele modo ali. Lá em Atos, eles não necessitaram de interpretação. Eles ouviram na sua própria língua. Cada um ouviu na sua própria língua, não precisou de interpretação. Lá em Coríntios, precisa de interpretação. Aí Paulo fala ali, no máximo na igreja, quando você se reúne, máximo 2 ou 3 falam em línguas. E que haja um intérprete. Se não houver intérprete, que se cale. Cale-se ou fale entre si, fale baixinho. Fale em língua baixinho. Mas não proibais que falais em língua. Então não necessitam de interpretação lá em Atos, e lá em Coríntios precisa de interpretação. Precisa que alguém interprete aquela língua ali, ou senão a pessoa se cala. Então, 2 tipos de línguas distintas. 1 Coríntios, a evidência do Espírito Santo, que veio como vento, como fogo e como língua, falando das grandezas de Deus. O que aconteceu ali, quando ele veio? Eles chamaram ele, que
esse povo aí? Ceticismo. O que é isso? Zombaram deles, estão bêbados. Será? Isso aí não são ninguém, são galileus, como é que estão falando ali? E Pedro se levanta e fala que isso está se cumprindo. Está se cumprindo as profecias, tanto lá de Joel, como de João, como de Lucas, como do próprio Jesus, que o Espírito Santo viria, e encheria e batizaria. Aí Pedro começa a falar daquilo que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo que veio falar. O que o Espírito Santo veio fazer com que a igreja entendesse ali, os apóstolos? Que eles viessem a falar de Jesus. Aí Pedro começou a falar da vida de Jesus. Esteve entre nós, nasceu aqui. Vocês viram ele andando ali, fez prodígios, milagres, curas. Maravilhas ele fez entre nós. Falou da morte, mas vocês mataram o autor da vida. Vocês o crucificaram, mas ele falou da ressurreição, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele apareceu para nós aqui durante 40 dias. E ele subiu ao céu. Está sentado agora à direita de Deus. E Deus fez dele Senhor dos senhores. Então a mensagem do Espírito Santo para nós, para a igreja, e nós vimos isso no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, que a essência da pregação de Pedro, através do Espírito Santo, é falar da obra de Jesus. Nós gostamos muito de falar sobre a palavra, mas nós temos que começar a falar da palavra, não falar sobre a palavra. A essência da palavra é Jesus. Jesus tem que estar na nossa palavra, na nossa pregação. Nós vamos falar, Jesus precisa estar implícito ali, sobre a vida, morte, ressurreição e ascensão dele, e que ele é o Senhor dos senhores. Quando ele falou isso, ele diz assim, e vocês mataram, vocês crucificaram ele. O que Pedro chamou ele do quê, irmãos? De assassinos. Não é? Quando eu digo assim, Angélica, tu matasse aquela pessoa ali, estou chamando você de assassina. Então Pedro chamou ele, e eles porque Pedro falou pelo Espírito Santo da pessoa de Jesus, ele dizia a verdade, nós matamos Jesus. Mas o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram convencidos. E eles diziam, há uma contrição dentro de nós. E o que nós vamos fazer, Pedro? E Pedro disse, arrependei-vos. O sangue já foi morto pelos vossos pecados. O Pai de vocês, o Deus, que é o Pai de Jesus, Ele pode perdoar vocês. Vocês mataram o filho dele. Mas se vocês se arrepender, o Pai vai perdoar vocês. E vocês vão ter o Espírito Santo. Olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis os dons do Espírito Santo. Amém, igreja? Então, o que é a Pentecostes? A vinda do Espírito Santo para dirigir a minha e a tua vida. Para que nós viéssemos a se arrepender, irmãos, verdadeiramente. Foi isso que aconteceu com ele. Foi isso que aconteceu no capítulo 4, no capítulo 3, quando Pedro teve a cura do coxo ali. Não. Quem curou ele foi Jesus, esse mesmo que vocês mataram. Ele disse, o que nós vamos fazer? Arrependei-vos, para que venha o refrigério da presença do Espírito Santo. Então, o que salva nós é o sangue do Cordeiro, e o nosso arrependimento, irmãos. É isso que vai nos salvar. O nosso arrependimento. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Quando ele diz que todos pecaram e todos estão condenados à morte, todos, irmão. Não é só naquele tempo lá que crucificaram Jesus. Se nós estávamos lá, nós também estávamos lá como acusadores. Então foi nós mesmos também que crucificamos Jesus. Por isso que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Eu fui ao culto agora, acho que tem alguns irmãos que estavam no culto lá
O Berdan está lá, no culto lá, quinta-feira na Colonial. Foi o irmão Nival pregar lá. A maioria conhece o irmão Nival, né? Que é um que tem um dom de cura, que traz as pessoas para frente, e cura, as pessoas caem ali. E no final ele fez ali, entregou para o Pacheco ia encerrar o culto, e antes de encerrar o culto, acho que o irmão João estava lá também, irmão Pedro, né? O irmão Carlinhos também estava lá. Aí no final do culto, uma mulher que está indo no culto lá algumas vezes já, eu perguntei para ela, parece que ela falou que mora na Operária. Ela levantou a mão assim, eu quero dar um testemunho. E imediatamente já veio o meu coração, ela vai dar um testemunho de cura, que aconteceu uma cura aqui. E ela foi para frente, irmãos. Ela foi para frente e disse assim, olha, isso aconteceu há 7 anos atrás. Eu fui numa igreja evangélica, estava um pregador lá chamando para frente, para ele orar, para ele abençoar. E foi uma mocinha na frente, e eu disse, receba o Espírito Santo, e a criança caiu, a mocinha caiu ali. E ela veio para frente também com a intenção de receber algo, uma bênção de Deus, sei lá o que ela estava precisando. Mas quando ela foi para frente, e quando ela chegou no altar aqui, ela sentiu algo diferente. Sabe o que ela fez? Ela sentiu uma angústia na alma dela, e ela começou a pedir perdão a Deus. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Eu me arrependo, eu sou uma pecadora. Eu não mereço, perdoa os meus pecados. Quando ela falou aquilo ali, para ela mesmo, o pregador disse assim, olha, esse mesmo Espírito que essa moça recebeu, tu vai receber agora. E ela sentiu a glória de Deus na vida dela. Ela começou a chorar numa alegria que ela disse que ela nunca havia sentido na vida dela. Ela disse que por 3 dias, aquela alegria, aquela glória, aquele sentimento do Espírito Santo estava na vida dela. Quando acontece isso, irmão? Quando há arrependimento na nossa vida. Aqui vem verdadeiramente o Espírito Santo. Porque muitas vezes é emoção. Muitas vezes não há arrependimento e nós achamos que a pessoa recebe o Espírito Santo, mas não recebe porque é emocional. Mas quando nós nos arrependemos, nós temos direito dos dons do Espírito Santo. E nós vamos buscar e recebemos. Não quer dizer que nós vamos falar em línguas. Não. Nós podemos ter o dom da palavra, do ensino, da interpretação, da variedade. Nós podemos ter o dom da ciência, da sabedoria, do conhecimento. Mas nós temos que entender que nós precisamos do arrependimento na nossa vida. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis os dons do Espírito Santo. Aleluia. E nós precisamos, irmãos, buscar, voltar a buscar os dons do Espírito Santo. Nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo. Certa vez veio um pregador aqui, algum tempo atrás, e pregou muito bem a palavra de Deus, foi uma pregação de Deus. Ele pregou aqui. E aí chamou as pessoas para frente. Aqui. Ele perguntou para uma irmãzinha que está ali, ela não está aqui hoje. E ela disse, irmã, você é batizado no Espírito Santo? E a irmã disse, eu sou. É assim, por que tu não fala em línguas? E eu vi que a irmã se constrangiu e coisou. Não quer dizer que a pessoa não é batizada e ela tem que falar em língua. Às vezes não vai falar. Nem todos vão falar, irmãos. Está entendendo? Mas é um dom que não devemos proibir, que deve ter na igreja. Nós devemos buscar os dons. Todos os dons. Paulo ainda explica principalmente o da profecia, que é a palavra. Buscar os dons da palavra. Nós falarmos da palavra, falarmos de Jesus. Nós precisamos voltar. Para nós não dependemos do culto.
O culto tem que falar comigo. Nós vimos trazendo nossos cultos, porque nós vamos trazendo os dons. Qual é o dom que eu tenho que eu vou levar? É louvar, é um salmo, é um glória, é uma revelação, é uma língua, é uma palavra, é uma profecia, e tudo para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Nós precisamos ter, a palavra que não é bem usada, mas que eu vou falar, nós precisamos ter este costume, este hábito, voltar a ter este hábito. Lá no capítulo 4, diz que os apóstolos novamente se reuniram por causa das ameaças, e novamente eles foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter um hábito de começarmos a orar, a pedirmos para Deus os dons. Os dons. Deus quer usar todos aqui de uma maneira que venha edificar a igreja. Um de uma maneira, um para cura, um para milagre, um para fé. Cada um de uma maneira para edificação da igreja. O Pentecoste começou há 2000 anos atrás, naquela festa ali. O Espírito Santo veio e nós temos no tempo da colheita. Quantas almas estão ainda perdidas, que falta de nós recebermos os dons para podermos falar do amor de Jesus. Se nós nos arrependemos, nós somos salvos e precisamos dos dons agora para testemunhar Jesus, não para nos salvar, porque nós somos salvos unicamente pelo sangue e por causa do nosso arrependimento. Mas nós temos que ter os dons para fazer as boas obras, porque nós somos salvos. Nós já somos salvos. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo. A igreja precisa dos dons do Espírito Santo. E nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo. Fique de pé. Oh, aleluia. Feche teus olhos agora. Talvez eu perguntar aqui, todos são salvos? Talvez todos vão se levantar, mas talvez todos vão levantar a sua mão, talvez não, eu não tenho certeza ainda. Como é que tu não vai ter certeza da tua salvação? Alguma coisa está errada. Ah, mas ainda eu tenho erro, eu tenho pecado. Mas quem que disse que tu tirar esse pecado, tu vai salvar, irmão? É o sangue de Jesus, é o teu arrependimento, entenda isso. Não é aquilo que tu vai fazer que vai te salvar, mas aquilo que tu vai fazer é porque tu é salvo já. É o sangue do Cordeiro de Deus, que morreu, foi o substituto da tua vida, te substituiu. Jesus olha do céu e vê o sangue de Cordeiro na tua vida. Ele não vê mais você, porque você crê no sangue de Jesus, que Ele morreu no teu lugar. E eu por isso me arrependo dos meus pecados. Feche teus olhos. Eu sei que o Espírito Santo está falando aqui nesse lugar, nesta manhã, está falando aqui, ou está convencendo vidas, ou a buscar verdadeiramente esse arrependimento, buscar esse perdão dos pecados. Porque cada vez que nós falamos algo que não agrada a Deus, nós estamos novamente crucificando a Jesus. Fale no seu coração como aquela irmãzinha: eu me arrependo verdadeiramente de todos os meus pecados, do meu eu, do meu orgulho, das minhas maldades, do fermento que está na minha vida ainda, mas que hoje o Espírito Santo vai tirar, eu vou me arrepender, e esse fermento vai ser tirado para fora da minha vida, em nome de Jesus. Fermento da mágoa, da malícia, fermento da incredulidade, fermento da religiosidade. Eu me arrependo. Eu me arrependo de todos os meus pecados em nome de Jesus. Eu sei que tu estás convencendo vida. Vai falando agora com o Espírito Santo. Vai pedindo ajuda para o Espírito Santo. Aleluia. E você que já pediu perdão, venha para frente agora. Aleluia. Venha para o altar de Deus agora. O pão está aqui. O pão é você. Venha para frente para o altar para nós fazermos esta oração agora juntos. Porque o Espírito Santo está em nós.
Aleluia. Eu preciso mudar em muitas coisas, mas eu sou o pão do Espírito Santo que desceu sobre a minha vida. E eu vou errar lá na frente, eu vou tropeçar, mas eu vou me arrepender, porque o Espírito Santo me encheu, o Espírito Santo veio sobre a minha vida, eu sou do Espírito Santo, o Espírito Santo está em mim, eu sou a igreja de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, vai orando agora a Deus. Faça um propósito, Senhor, eu quero voltar a buscar os dons do Espírito Santo. Eu quero voltar a buscar os dons do Teu Espírito Santo para edificar a Tua obra, a Tua igreja, a Tua congregação, aonde eu me congrego, aonde eu vou, aonde eu passo. Oh, meu Deus, há uma frieza na minha alma, na minha vida. Eu dependo de alguém, mas eu quero depender unicamente de Ti, Espírito Santo, na minha vida.